Personalidade forte é um traço importantíssimo para se tornar uma estrela na MMA mundial. É claro que atletas de voz mansa e comportamento de dar orgulho à avó conseguem chegar ao topo e arrastar multidões, caso de Jorge St-Pierre e Khabib Nurmagomedov, por exemplo. Mas a verdade é que eles são a exceção. O fã de MMA ama criticar quando o lutador faz merda fora das jaulas, mas não perde um segundo de suas lutas se o atleta for bom no que faz dentro dos ringues. O MMA já teve uma boa parcela de lutadores que estamparam as páginas policiais. Uns cometeram atrocidades, casos de Johnson, Hermes França e War Machine. Teve gente presa por crimes históricos com milhões e milhões roubados, como Lee Murray. Ora bolas, até Conor McGregor tem sua coleção de causos com a lei. E existe um nome brasileiro que talvez mais tenha personificado esse lado bad boy das lutas, Ryan Gracie. Foi uma carreira curta nos rings, uma barulheira fora deles, e Ryan segue lembrado até hoje, 20 anos depois de sua última luta no Pride, como um dos Gracies mais selvagens que já existiu. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos mergulhar na história de Ryan Gracie. Linhagem nobre. A árvore genealógica da família Gracie tem galhos mais compridos e confusos que o cajueiro de Pirangi, mas não era tão complicado encontrar a linhagem de Ryan Gracie no meio disso tudo. Nascido em julho de 1974 no Rio de Janeiro, filho de Robson Gracie, neto da lenda Carlos Gracie, Ryan se tornou desde jovem uma figura marcante do clã mais poderoso das artes marciais brasileiras e mundiais. Era quase impossível nascer um homem na família Gracie e não vestir um kimono desde pequeno, e o Ryan mostrou talento para coisa ainda jovem, seguindo os passos do irmão mais velho Renzo, que era simplesmente uma entidade nas ruas cariocas, uma fera indomável. Mesmo antes de competir em lutas oficiais, ele era visto como o mais promissor da nova geração Gracie, mas nunca teve a oportunidade de entregar de fato todo o seu potencial. Ryan Gracie faz parte da terceira geração do clã que difunde mundo afora os campeonatos de Vale Tudo. Ele começou a lutar aos 12, seguindo a tradição da família, e se tornou pentacampeão de um dos mais importantes torneios mundiais de Vale Tudo. Guerra urbana. Viver nos anos 90 no Rio de Janeiro era coisa de maluco. A cidade crescia para as bandas da Barra da Tijuca e a zona sul carioca fervia com festas, bebida e muita porrada. Não demorou muito para que cães da raça Pitbull, usados em rinhas clandestinas no Rio há pouco mais de uma década, virassem símbolo comum usado por jiu-jiteiros de marcas de fightwear, dando vida ao famoso termo Pit Boys. Ligou a TV e abriu os jornais em uma segunda-feira qualquer, toma uma notícia de Pit Boys se envolvendo em brigas pelas ruas. Com o sobrenome Gracie, ficha corrida cumprida, o talentoso Ryan virou um dos personagens mais conhecidos nas páginas policiais da cidade. Quem sai à noite para se divertir já sabe identificar de longe quem procura confusão. Os caras chegam agitados, os caras chegam com fisionomia fechada, exaltados, alterados. Você está tendo uma onda de violência por praticantes de artes marciais. Ryan gostava de brigar, e não só dentro dos ringues. As brigas de Ryan estão em pelo menos 5 ocorrências policiais: furto, destruição de documentos, ameaça, lesão corporal, tentativa de homicídio, difamação. Geralmente, quando eu saio, as pessoas costumam me provocar. Você se acha vítima dessas provocações? Dessas provocações eu sou vítima. Tinha muita gente, ainda mais no Rio de Janeiro, que nunca teve coragem de fazer alguma coisa, porque a família também é muito importante. Então, vai matar, vai querer me fuder, vai se fuder depois. Então todo mundo tem pai, todo mundo tem filho, todo mundo tem mãe. Tira um filho meu que eu tiro 2 teus. Da Lisa, tua mãe também. Foram incontáveis os causos envolvendo Ryan, muitas vezes com pessoas que não tinham a menor relação com o mundo da luta. Pisou no calo da pessoa errada na boate, era o Ryan Gracie. Segura, fera, que se o cara tiver de mau humor vai dar ruim pro seu lado. Mas as tretas muitas vezes respingavam em rivalidades antigas das artes marciais também. O jiu-jitsu via como inimigos toda e qualquer modalidade que pudesse ameaçar o seu reinado como a arte mais dominante nos ringues e ruas. E a luta livre nunca arredou o pé, foram dezenas de clássicos entre essas modalidades em ringues, tatames e praias. E o Ryan protagonizou algumas nas noitadas cariocas. Márcio Cromado, líder da RFT e representante da luta livre, lembrou em entrevista ao documentário sobre Ryan no combate As Faces de um Gracie Indomável que onde o Ryan passava você já sabia que rolaria uma pancadaria. Eugênio Tadeu, que nunca se esquivou das tretas criadas por Ryan, conta que muita gente passava pano para as badernas do Gracie por idolatrá-lo como representante do jiu-jitsu. Ao combate, o Eugênio disse que certa vez viu, entre aspas, o fio desencapado da família bater em um segurança, dar uma garrafada num homem
homem e foi pra cima dele. Eugênio tinha porte de arma na época e admite que disparou. Em suas palavras, ele disparou pra avisar a ele que nem todo mundo é playboy da Barra da Tijuca. Abre aspas, protótipo de lutador que deu muito problema pra família. Queria por causa do nome da família ser lutador e tinha um lado que ele se atraía, que era a criminalidade, as drogas e fazer badernas nas ruas. Saiu chorando pra lá que nem um esquisito, fecha aspas. Numa reportagem na época, o Ryan se defendeu. Então quando o cara, me vê, ó, o Ryan Gracie, vamos lá mexer com ele, porque, pô, ele vai se invocar e se a gente bater nele, a gente vai ficar famoso. Entendeu? Então é muito isso que acontece. Ryan era um ótimo lutador, mas isso muitas vezes era ofuscado por suas atitudes fora do esporte. A agressividade é uma característica fundamental para um lutador de sucesso, mas quando não bem canalizada, traz problemas não só para o lutador quanto ao esporte. Hugo Duarte, outro ícone da rival luta livre carioca, disse que sempre existiu um código de honra mesmo nas comuns brigas de rua e confrontos entre modalidades em academias. Mas com o Ryan, segundo ele, não tinha essa. O baixinho Eugênio nunca se esquivou de uma boa porrada, seja dentro ou fora dos ringues, defendendo a luta livre na clássica a rivalidade com Walid Ismail. Já Ryan, quase sempre de cabeça quente, arrumou treta até dentro da própria arte marcial. Treta no malandro. O Dana White brasileiro Walid Ismail foi o maior rival da breve vida de Ryan, mas quis o destino que eles nunca se enfrentassem em um duelo oficial. Existe um papo de uma briga e uma boate, mas sabe-se lá se aconteceu de fato e como terminou. Mas fato é que o Walid, carinhosamente apelidado de Paraíba por Ryan, teve um longo histórico de confrontos contra os Gracie, tendo vencido Ralph, Renzo e Royce no pano. A raiz da treta com Ryan veio depois da briga entre o jovem Gracie e Tico, parceiro de Walid e também aluno de Carson Gracie. Eles saíram na mão em uma briga mais ou menos organizada no quintal de uma casa na Barra da Tijuca que teve mais xingamentos do que porrada trocada em si. Com Walid de corner improvisado, o Tico saiu com um pedaço da orelha arrancada no melhor estilo Mike Tyson depois de uma hora de duelo. Velha rixa com Walid também rendeu um inquérito, depois da troca de acusações e ameaças. Eu ia pegar o Ryan, depois pegava o Royce, ou pegava o Royce, pegava o Ryan, eu ia pegar geral. Ryan e Walid não podiam se encontrar, que era chumbo trocado. Certa vez, no meio de uma luta de jiu-jitsu e com Walid na plateia, o Ryan gritou ao careca que... Vou chamar o japonês, hein, Paraíba? Vou chamar uma porrada, vou chamar uma macaco na boca aí. Provocando Walid por sua derrota recente no Pride. O Walid se refere a Ryan no documentário do combate como o cão, que hoje morto faz companhia ao diabo no inferno. Os dois nunca saíram na mão de fato, mas ainda assim entregaram um suco de entretenimento de dar inveja ao trash talk do MMA moderno. Se você nunca assistiu a Ryan discutindo com Walid no programa do Serginho Malandro, você perdeu uma atuação digna de Globo de Ouro. Eu não sou ele que veio de Manaus, eu vou te mostrar quantos postos faz uma canoa, vou te botar dentro dela, vou te mandar de volta pro Iguaçu, Paraíba. Vou te matar de porrada, rapaz. Se tu é homem, tu vem aqui, rapaz. Vem aqui. Se tu é homem, você vem. Calma, eu tô te esperando aqui, ó. Eu vou te meter a mão na cara aqui, Paraíba. Tu é frouxo, rapaz. Tu é frouxo, tu é feio e frouxo. Feio e frouxo. Entendeu? O cara não existe, malandro. Foi o pior ser humano, a pior rivalidade que eu conheci. A pior índole que eu conheci. Ele tinha índole muito ruim. Pitbull nos ringues. Como lutador profissional e oficial, a carreira de Ryan foi relativamente curta. O filho de Robson entrou em um ringue pela primeira vez em agosto de 2000, quando nocauteou com facilidade o também estreante Tokimitsu Ishizawa. Ryan botou pra baixo em segundos e ficou de boa numa tentativa de guilhotina do japonês. Assim que escapou da guilhotina, ele se levantou e disparou uma metralhadora de socos pra deixar o maluco apagado em pé. Foi coisa de cinema. E aquela cena espetacular bastou pra família escalar o jovem contra Kazushi Sakuraba, o grande carrasco Gracie do Japão. Sakuraba já havia vencido Royler, Royce e Renzo em pouco mais de 2 anos, quebrando o braço do Renzo na noite em que o Ryan estreou na MMA. Então Pride decidiu faturar em cima da rivalidade, casando o Ryan contra o caçador poucos meses mais tarde. O jovem Gracie tinha muito menos quilometragem que o japonês no MMA, e isso ficou nítido na hora do combate. O Ryan tentou 2 quedas e basicamente ficou por baixo a luta inteira, escapando de várias tentativas de finalização. A luta teve regras especiais e só durou um round de 10 minutos devido a uma lesão, segundo explicou o narrador na época. Sakuraba terminou dando palmadas no bumbum de Ryan. Ryan Gracie voltou ao ringue 6 meses depois em uma revanche contra Ishizawa e terminou derrotado após sofrer uma lesão na costela ainda no primeiro round. Ele ficou longe dos rings por mais de um ano e só voltou no fim de 2002 para dar início à sequência de vitórias que ostentou até o fim de sua vida, tendo vencido Shun Goyama. Shun Goyama, eu vou quebrar sua cara, Shun Goyama. Você parece uma mulher.
Kazuhira Manaka, Ikuhisa Minua e Yoji Anjo. Cristiano Marcelo, líder da CM System e pupilo de Rickson, acredita que Ryan teria um grande futuro atualmente no esporte. Para Renzo Gracie era papo do garoto problema virar campeão no UFC. Abre aspas, foi um dos caras mais talentosos pra luta que eu já vi na minha vida. Ele tinha uma explosão física, uma esperteza, um instinto de luta fantástico. Eu acredito que, se fosse nos dias de hoje, ele seria campeão do UFC. O trágico adeus. A vida de Ryan descarrilhou de vez depois de sua última luta no Pride, 20 anos atrás. O lutador, que já havia passado mais de 2 semanas preso no Rio por esfaquear uma pessoa em 2000, fazia uso de drogas. A família ainda conta que ele vivia enfrentando problemas psicológicos, uma combinação perigosa na cabeça de uma pessoa com capacidade de promover violência com as próprias mãos. A família Gracie, acostumada a vitórias, sentiu a dor da perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A morte misteriosa de Ryan Gracie numa cela desta delegacia está sendo investigada. Pessoas próximas ao lutador tentam explicar como um atleta premiado se transformou num dependente de drogas que morreu na cadeia em circunstâncias ainda inexplicadas. Na sexta-feira, Ryan Gracie saiu do apartamento onde morava, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, descalço, vestindo uma bermuda e com uma faca na mão. Daqui ele começaria uma trajetória de incidentes. Na rua, Ryan bateu no vidro de um carro, entrou no banco de trás e teria ameaçado o motorista com uma faca no pescoço. O motorista conseguiu fugir e o lutador assumiu o volante. Ryan tentou então roubar uma moto. O motoqueiro reagiu e o lutador logo foi cercado por um grupo de 30 motoboys. Ele foi agredido e dominado até ser preso pela polícia. Ryan Gracie morreu no dia 15 de dezembro de 2007, uma prisão de São Paulo. A saga que levou à sua morte foi coisa digna de filme de ação. Ryan disse aos policiais que tentava fugir, que estava sendo perseguido, que acredita ter sido um surto psicótico com efeito ampliado pelas drogas. Aquela história, tem que ser preso porque roubou. Não, ele não tinha por que roubar, ele estava com o carro na garagem, nada. Ele estava num surto psicótico fugindo de algo imaginário. Essa síndrome do pânico dele era bem, assim, que marcava a gente ficava preocupado, sabe? Eu ficava muito preocupada. Então foi aonde a gente começou a perceber realmente que ele não conseguia mais esconder da gente. A noiva dele chamou o médico, que fez um teste e constatou: o rapaz tinha usado cocaína, crack e maconha. Ryan morreu aos 33 anos, como sempre disse a família que aconteceria. O psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto, que atendeu e medicou Ryan na delegacia, foi acusado de negligência e de causar a morte por excesso de remédio. A irmã de Ryan Gracie fez graves acusações contra o médico que atendeu o lutador numa delegacia de São Paulo. Eu considero pequena, porque o meu intuito não era sedá-lo por muitos dias, que ele estava sem comer. Eu queria apenas deixar ele sem grande ação. O médico que acompanhava Gracie disse que usou um coquetel de remédios para acalmá-lo. Aplicou um antialérgico para minimizar os efeitos de um tranquilizante. Ryan ainda ingeriu um anticonvulsivo e mais 2 comprimidos de outro tranquilizante. 1 hora depois, o lutador tomou mais um remédio para controlar a pressão, que estava alta. O Dr. Sabino sempre negou as acusações, mas a família nunca o perdoou. Para Kira Gracie, o tio foi assassinado pelas dosagens aplicadas pelo médico. Boa pessoa. E como vocês sabem ou deveriam saber, toda história tem 2 lados. No caso de Ryan, podemos dizer que ele era um caleidoscópio. Mesmo décadas após a sua morte, diante das muitas tretas e crimes envolvendo o lutador, Ryan é até hoje exaltado pela pessoa que foi dentro e fora dos ringues. Kira Gracie, principal nome feminino do clã, criou o Instituto Capacidade no ano seguinte à morte de Ryan. Ela conta que a ideia de criar o projeto social e levar a arte marcial a crianças carentes surgiu após visitar uma favela ao lado de Ryan em 2007. Esse projeto teve até o ator Cláudio Heinrich como professor. Abre aspas, o Ryan tinha um coração gigante, às vezes até gigante demais, ele queria ajudar todo mundo. Deixava até de fazer as coisas pra ele para ajudar os outros. Ele tinha essa característica de proteger a família. Eu tenho uma imagem muito forte de saber que qualquer problema eu podia chamar ele, que ele ia resolver, fecha aspas. Ryan será para todo sempre lembrado como o Gracie brabo que fez e aconteceu. Polêmico e intenso, ele mostrou também a fragilidade humana diante dos perigos da mente e corpo. E fica aqui um salve para Marcelo Baroni, Rafael Marinho e a equipe do canal Combate pelo ótimo documentário feito 7 anos atrás sobre o Ryan, As Faces de um Gracie Indomável. Essa produção foi uma ótima referência para que a gente pudesse contar essa história aqui. Eu vou deixar o link desse documentário na descrição e eu recomendo demais que vocês assistam. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.